meus amores, tudo bem com vocês? Quer dizer, não tá tudo bem não, né? Porque se você está vendo essa aula, é porque alguma coisa ali passou despercebido e você deixou alguma coisa passar. Você não tirou suas dúvidas, não fez uma perguntinha aqui para a prof, então alguma coisa passou. Mas não tem problema, nem tudo está perdido ainda, então vamos para a revisão da nossa recuperação. Na aula de recuperação, na avaliação de recuperação, vocês vão ter 3 assuntos. Primeiro, aula 12, o condicional, aula 13, las conjunciones, e a aula 17, onde a gente fala dos estilos textuais. Na aula 12, a gente vai se focar no condicional, tanto o condicional simples quanto o condicional irregular. O que é o condicional? O nome já diz tudo, ele vai falar de condição, é algo que poderia acontecer. Ele vai servir para expressar uma ação passada que tinha grande chance de ter acontecido. Então, algum desejo, às vezes, que você gostaria que tivesse acontecido. Assim como para pedir coisas educadamente também, e, como eu falei, para expressar desejo. As suas terminações são ia, ias, ia, íamos, ias e iam. Então, para o yo, você termina em ia. Para o tu, termina em ias. Para o ele, ella e usted, termina em ia. Nós outras, íamos. Vosotras, vosotras, ias. E ellos, ellas, ustedes, iam. Como assim, professora? Isso é falando de verbos regulares, tá? Então, você vai pegar o verbo no infinitivo. Então, se for verbo amar, você vai pegar ele sem tirar a terminação. Vai ficar tudo juntinho, tá bom? Vai ficar simplesmente o verbo amar. E aí você vai colocar só amaria, amarias, amaria, amaríamos, amarias e amaria. Se for comer, comeria, comerias, comeria, comeríamos, comerias e comeria. Ou seja, para qualquer uma das terminações, seja ele AR, ER ou IR, você vai pegar o verbo do mesmo jeitinho que ele é dado para você conjugar e só vai acrescentar as terminações, ok? Muito simples, né? Não importa se é primeira, segunda ou terceira conjugação. Mas, professora, a senhora disse que o condicional ele é usado em algumas situações, né? Então, vamos ver, não é somente pedir coisas educadamente, falar de alguma coisa que poderia ter acontecido e nem só expressar desejos. Nós temos outras situações, como, por exemplo, para fazer um convite. Querias venir a las 10:30 para cenar? Você gostaria de vir às 10:30 para cenar, para jantar? Pedir algo de forma educada. Poderias fazer um pastel para el postre? Para expressar, então aqui, ó, querias, poderias. Para expressar um desejo, me encantaria conhecerlo. Para fazer uma sugestão, então, deberías ir agora comprar os ingredientes, não? Para expressar uma hipótese ou probabilidade. Sí, claro, pero a lo mejor llegaríamos um pouco tarde. Para expressar ações passadas que tinham grande chance de ter acontecido, ou seja, aquilo lá que a gente falou no início. Os 3 primeiros exemplos do início são esses 3 aqui. Expressar ações passadas que tinham grande chance de ter acontecido. Se supiera que estavas em casa, não tardaria em chegar. Pedir coisas educadamente. Poderias fazer algo, fazer uma ensalada para a cena? Ou expressar um desejo. Desearias caminhar comigo ao fim do dia? Então, essas são as formas em que nós usamos o condicional. Como eu falei para vocês, para as 3 conjugações, vocês só precisam acrescentar ao infinitivo, ou seja, o que é o infinitivo, galera? O verbo do jeitinho que ele é dado para vocês. Você não vai tirar nada, você só vai acrescentar ao infinitivo as terminações. Então, a mesma coisa acontece aqui com os verbos terminados em AR, com os verbos terminados em ER e IR. Já para os irregulares, essas terminações elas vão continuar a mesma. Olha aqui, ó. Vamos mudar de cor que ficou preto aqui. Ficou escura. Ia, ias, ia, íamos, ias, iam. Vai ser a mesma terminação.
O que vai transformar esses verbos em regulares é que ao invés de você acrescentar no infinitivo, o que vai mudar vai ser o infinitivo, vai ser a raiz do verbo. Então, os verbos que estava escrito, o verbo tener, ele vai ficar tendre. O verbo venir vai ficar vendre. O verbo poner, pondre. Poder, podre. Saber, sabre. Decir, dir. Querer, quer. Haver, abre. Hacer, ar. Caber, cabre. Valer, valdre. Salir, saldre. Então, você só vai pegar essas terminações e acrescentar aqui as desinências, ok? Na aula 13, nós vimos as conjunções e os usos das preposições. Então, vamos novamente olhar lá como é cada uma delas. As conjunções em espanhol são as mesmas da língua portuguesa. Las coordenantes, que são as coordenadas, las subordinantes, que são as subordinadas. Elas têm a mesma função que tem em língua portuguesa, onde as conjunções coordenadas, elas interligam dois termos de igual valor, ou seja, dois termos que têm o mesmo peso, ou que eu tirando a minha conjunção, vai ter duas orações distintas uma da outra, que vai ter um sentido sozinha ou não. Já as subordinadas, que são as subordinantes, elas são ao contrário. Uma necessita da outra, por isso que ela é subordinada, onde a oração, a segunda oração vai necessitar da primeira e a primeira da segunda para que tenham um sentido real, ok? Se você tirar a conjunção, ela não vai ter sentido a frase solta, as duas frases, as duas orações soltas. Além das classificações das conjunções, a gente também tem que entender que, dependendo do tempo verbal, vai mudar totalmente o modo, o significado e o sentido do que está se falando. Mas vamos nos focar nos tipos de conjunções. As conjunções coordenantes, elas são classificadas com base no tipo de relação que estabelecem a unir os dois termos. Então, elas podem ser consecutivas, copulativas, adversativas, vamos para cá que fica melhor, né? Copulativas, disjuntivas, adversativas, distributivas e explicativas. Então, são essas 5 as orações coordenantes, ok? Para cada uma delas, nós temos alguns usos. Temos mais usos que possam fazer? Temos, mas os principais são esses. Para as copulativas, nós temos i, e, ni e que. Para a disjuntiva, nós temos o, ora, bien. Para a adversativa, mas, pero, sino, sin embargo. Para as distributivas, ya, bien, bien. Para as explicativas, es decir, esto es. Então, vamos ver exemplo de cada uma delas. As copulativas, elas vão unir significados. Não compro los livros ni los quadernos. Então, ela foi ali e uniu os dois significados. Disjuntivas, elas vão apresentar duas ideias opostas, que elas se excluem, uma exclui a outra. O, ele é a conjunção por excelência, ou seja, é ele que é o nosso ou da língua portuguesa, que faz com que a gente possa unir a maior quantidade de orações disjuntivas possíveis. Olha o exemplo. Corre uma manzana ou uma pera. Você vai pegar uma maçã ou uma pera, ou uma ou outra. Não está falando para pegar as duas. Então, ideias opostas, que uma vai excluir a outra. Adversativas, ela vai falar de adversidade, ela vai promover uma correção. Ou seja, a segunda oração, unida com a conjunção, vai corrigir alguma ideia da primeira oração. Me gustan los livros. Eu gosto de livros. Pero también las películas. Eu gosto de livros, só que também eu gosto de filmes. Então, está corrigindo, eu não gosto só de livros. Eu também gosto de filmes, ok?
As distributivas, elas vão indicar alternância ou escolha. Essas conjunções, a gente usa elas em pares, indicam a distribuição ou alternância. O, bien, bien, ya, hora, hora. Já em la pobreza, já em la riqueza, somos dois. Então, tem duas alternâncias com pares de opostos, né? Seja na pobreza, seja na riqueza, somos dois. Então, ele utilizou os dois que vai ter o mesmo significado. Explicativas, conjunções que unem orações em que, como o próprio nome indica, vão explicar ou parafrasear a primeira. Se foi a outro mundo, es decir, se morreu. Se foi a outro mundo, ou seja, ou quero dizer, morreu. Já as subordinadas, a gente já sabe que elas são aquelas que a gente precisa de um complemento, de uma outra oração. Então, essas conjunções, elas vão juntar as duas para que elas mantenham uma relação lógica ou em relação à condição, à causa, à consequência, à concessão, à comparação e à finalidade. Vamos ver cada uma delas. Nós temos as coordenantes de lugar, donde e adonde, as coordenantes de tempo, quando, apenas, enquanto, la de modo, como, según que, as comparativas, tal qual, tan como, igual que, e as causales, que, porque, puesto que, pues. As consecutivas, luego, com que, esse com é com N de navio, por lo tanto. Condicionales, si, en el caso que, como. Concesivas, aunque, a pesar de que, si bien. E finales, a que, para que e para. Elas utilizadas separadamente ali, com um exemplo para cada uma delas. As comparativas vão introduzir uma oração subordinada que estabelece uma relação de comparação com a oração principal. Lo interessa la música, assim como la literatura. Então, fez uma comparação. Ele gosta de música, assim como gosta de literatura. Então, é da mesma maneira, da mesma quantidade, ele gosta de uma e de outra. Causales, ele vai dizer o quê? Uma causa, um motivo para a oração principal. Não me surpreendeu lo dicho. Por que não me surpreendeu? Puesto que já lo sabia. Lugar, vão indicar, claro, o local. Salió por donde entrou. De tempo, também a gente já sabe que vai falar o momento, o tempo da ação, o lugar no momento, no espaço. Quando leía, lhe temblavam as manos. Quando lia, tremiam as mãos. De modo, vai dizer a cláusula que vai condicionar, é o motivo pelo qual aquilo vai acontecer, aquela ação acontece. Cocine, como lhe dije a receita. Então, ele está dizendo cozinhe, mas não só cozinhe, cozinhe no mesmo jeitinho que diz a receita. Então, está dizendo ali, dando uma condição de como ele vai cozinhar. E por último, as finales. Perdão, por último ainda não, ainda temos mais 3. As finales, elas vão introduzir uma finalidade. Siempre que mantener-se mentalmente ativo, a fim de que superar-se permanentemente. As consecutivas vão expressar um efeito ou consequência. Pienso, luego existo. Então, eu penso. Então, por causa disso, eu existo. Condição, le hablé, como se fuera su padre. Então, é da maneira com a qual ele era. Concessiva, vão introduzir e expressar uma objeção, um impedimento. Me propongo hacer este plato, aunque me lleve horas haciendo. E as preposições, nós vimos que elas estão presentes em tudo e a falta delas vai fazer muita diferença. Por exemplo, voy Madrid autobús, não se entende nada. Voy a Madrid em autobús. Aí a gente já começa a compreender porque nós temos as preposições. E elas são a, ante, bajo, cabe, essa daqui usada somente para poesia, hoje em dia não é mais usada. Contra, de,
desde, durante, en. E nós temos esse en, que ele vai dizer, quando a gente for usar ele em meios de transporte ou movimento, nós vamos utilizar ele, ao invés de utilizar o de, que a gente usa em português, tá? Então, eu vou em avião, vou em coche, vou em moto, vou em trem. O entre, o hacia e o hasta, certo? E, por último, nós temos os estilos textuais. Nos estilos textuais, nós vamos nos focar nas regras de acentuação. Ou seja, as palavras agudas, as llanas, as esdrúxulas e as sobresdrúxulas. Onde as agudas são aquelas onde a sílaba tônica é a última, visión, mitad, ciudad. E quando é que a gente vai acentuar elas, professora? Quando elas terminarem em N, S ou alguma vogal. Já as llanas, elas têm a sílaba tônica na penúltima sílaba. Casa, coche, fácil. E quando é que eu vou acentuar ela? Quando elas não terminarem em N, S ou vogal, o oposto das agudas. Já as esdrúxulas, ela vai estar, a sílaba tônica vai estar presente na antepenúltima. Diálogo médico. E todas elas sempre serão acentuadas. A mesma coisa vai acontecer com a sobresdrúxula. A sobresdrúxula, ela é antes da antepenúltima. Então, ela vem ainda antes do antes. Dígaselo, cómpramelo. E assim como as esdrúxulas também sempre são acentuadas. Então, você já sabe, não é aguda, não é llana, vai ser acentuada, tá? Assim como na língua portuguesa, também temos, fora aquelas 4 regras, nós temos ainda as regras dos ditongos, dos hiatos e dos tritongos, onde os ditongos podem estar formados pelas seguintes combinações: uma vogal aberta, seguida de uma vogal fechada, onde o acento se coloca sempre sobre a vogal aberta, segundo as regras gerais. Cambiar, ele não vai levar acento ou la tilde. Por quê? Porque ele é uma aguda. Estais, ele vai levar um acento porque é aguda e é terminado em S. Então, sempre você tem que se focar na regra geral. 2 vogais fechadas, elas também serão ditongos. Os hiatos, E os ditongos são o quê? São aquelas que não se separam. Os ditongos não se separam. E o hiato são as 2 vogais que se separam, ok? Creme, poche. São vogais iguais, não, elas vão se separar. 2 vogais distintas, raen, león. Combinação de uma vogal fechada seguida de uma vogal aberta, bu, actue. E a combinação de uma vogal aberta seguida de uma vogal fechada, oír, país, maula. E o tritongo, todo mundo já sabe como é que ele funciona. São 3 vogais juntas, onde elas não vão se separar e sempre a do meio que vai ser acentuada. Fora essas regras básicas, nós temos as regras para os não monossílabos, que nunca se acentuam, com exceção daquelas que são de acento diferencial, ou seja, o acento la tilde diacrítica. Os advérbios acabados em mente vão se acentuar segundo a regra que a gente viu anteriormente, das agudas, das llanas. E quando o verbo vem depois do pronome, também vamos ter a acentuação, ok? E as palavras compostas também serão acentuadas. E o la tilde diacrítica é aquele acento diferencial, onde temos o tu para adjetivo possessivo e o tu acentuado, pronome pessoal. El, artigo, ele, pronome pessoal. Mas, conjunção adversativa, mas, advérbio de quantidade. Certinho, meus amores? Eu espero que vocês tenham compreendido todo esse conteúdo. Eu tentei minimizar o máximo possível e qualquer dúvida, qualquer sugestão também, estou aqui à disposição de vocês. Um grande abraço e hasta pronto!